Seja bem-vindo. Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos. Hoje, como sempre, nos reunimos para cuidar um pouquinho do espírito, né? Porque muitas vezes, nas nossas orações, dentro do que nós trazemos para as nossas orações, muitas vezes, sozinhos, ela não ecoa da mesma forma. Porém, com o coletivo e o mesmo objetivo, essas vozes juntas alcançam uma vibração muito maior. Mas, como sempre, quando eu falo sobre questões nas nossas preleções, eu recolho, né, com muito respeito e também com muita vontade de entender as questões que acontecem durante os meus atendimentos particulares, né, durante a semana. E essa semana, mesmo sendo ainda quarta-feira, é muito recente, mas eu tive um questionamento na segunda-feira que me trouxe também mais uma temática, né, para que a gente possa refletir sobre ela, né, aqui, fora daqui, ou realmente se essa temática não interessa a ninguém, ninguém sabe como, se essa temática vai interessar, né? Mas é muito comum, né, na Umbanda, né, uma religião brasileira, uma religião sincrética, uma religião que teve o seu marco ritualístico em novembro, 15 de novembro de 1908, em Niterói, na Cachoeira de Macacu, através de um guia espiritual. Então me perguntaram, mãe Águida, mas a Umbanda é espírita? Eu disse, claro, porque foi um espírito que fez a anunciação. Foi um espírito que chegou no médium, numa reunião espírita, a chamada federação, a primeira federação espírita brasileira, né, que tinha a sua sede em Niterói. E então ali houve esta incorporação e uma projeção de uma nova caminhada espírita através de médiuns. E esta nova caminhada se chamou, ao longo do tempo, de Umbanda. No começo, como um culto, que isso é maravilhoso, sabemos que o culto é muito importante para todos nós, né? E posteriormente, pela quantidade de médiums que foram aderindo, e então o seu trabalho mediúnico, a sua teoria, a sua prática nos terreiros, foi então tomando um caminho chamado de religião umbandista. Eu acho bem interessante quando a pessoa diz assim, você é de religião? Eu acho que todos aqueles que têm uma religião são de religião. Aquele que é católico é de religião católica. Aquele que é pentecostal é de religião pentecostal. Aquele que é de Umbanda é de religião Umbanda. Então, está se tornando algo um pouco comum, ao meu ver, dizer se você é de religião, está se referindo a Umbanda. Não, ou então a cultos afros brasileiros, ou, no caso, a nação dos orixás, ou então o candomblé, né?
Então é necessário que a gente atente para o conhecimento, né? Para que a gente tenha cada vez mais ética e respeito pela maneira com que o outro professa a sua fé. A maneira com que ele vai encontrar para dentro dele a serenidade, o eco do bem, né? E então, se a pessoa é um católico praticante, ele tem fé e tem religião. Se ele é luterano, ele tem fé e tem religião, né? Então, o questionamento que esta pessoa me fez realmente é muito importante. Porque se você tem um caleidoscópio, mas você não tem diversas partes desse caleidoscópio, você não vai formar belas figuras. Se tiver faltando uma, vai modificar toda a figura. Então, não é necessário que tenhamos tolerâncias religiosas. Não. É que tenhamos respeito e respeitemos a maneira com que o outro professa a sua fé. Quer seja no terreiro de Umbanda, quer seja no centro espírita kardecista ou kardeciano, quer seja nas igrejas, isso é necessário que tenha respeito. Porque cada religião que existe é necessária. Não podemos ter a pretensão de que a nossa religião é a única. Isso seria muito triste. Que a nossa religião é a certa. Eu faço um questionamento aos senhores, tanto que estão nos assistindo pela rede, quanto aos senhores que desde já agradeço a presença em nosso terreiro. Eu faço um questionamento. Qual foi a religião fundada por Jesus? Não dizer nenhuma. O cristianismo, mas o cristianismo é uma religião, ele está sobre aquelas religiões que têm no Cristo a sua orientação. A orientação de amor, de harmonia, de buscar auxiliar os outros. Por que Jesus andava então nas cavernas dos leprosos para auxiliá-los, para tirá-los daquela dor, daquele sofrimento? Lá ele encontrou pessoas que realmente estavam leprosos, estavam com hanseníase. E ali ele tratou, ele curou, ele orientou, né? Ele passou pelo cego e deu ao cego, então, a condição de enxergar. Então ele veio nos mostrar que a verdadeira religião, para que haja um bem, uma harmonia, está na caridade, na entrega, no amor, na harmonia que deve haver. Não podemos ter dentro de nós o egoísmo. Somos pessoas humanas, somos pessoas que temos falhas, né? E então veja como eu ia me sentir muito triste se eu me sentisse a dona da verdade. Então eu não precisava mais estar aqui na Terra. Já poderia voltar ao pó da Terra, porque eu não teria mais o que aprender. E a beleza de nós, seres humanos, e do cérebro que o Pai legou aos seres humanos, a inteligência, foi para que o ser humano buscasse o conhecimento. E nada mais justo que o encontrarmos dentro das religiões uma maneira para nos apoiar nesta situação. Aquela religião que eu me sinta bem, que eu possa ir, que eu possa conversar com o líder, ou com os líderes, ou com os participantes daquela religião, porque eles entendem mais daquela religião do que eu, porque não professo a mesma religião. No meu curso de teologia, que eu vi a importância muito grande da energia que havia em cada uma das disciplinas que eu fiz, era uma energia do saber, do conhecimento, né? Era uma energia que nos fazia refletir.
E esse deve ser sempre o curso de teologia, né? Porque Deus é o centro, né? Então é ali que a gente deve buscar obter energias o suficiente para não fazer críticas ao que eu não entendo. Não criticar aquilo que o outro faz. Vamos observar, porque se alguém está fazendo, é porque existe, né? Se alguém está praticando, organizando a sua religião daquela forma, ela tem uma gênese, ela tem uma origem, né? Ela quer seja uma religião que trate exatamente de cunho bíblico ou que trate de cunho natural, que vem através então dos tempos das ancestralidades, né? Então, preservar a nossa fé não precisa ofender a fé do outro. Preservar o nosso conhecimento, ele não precisa ser radical. A gente tem que deixar as portas abertas para novos saberes, para estarmos dentro de uma condição de evolução. Alguns historiadores, né, pessoas que se dedicam a pesquisas sobre esta questão das civilizações e das suas evoluções, nos trazem muito conhecimento. E o que eu gosto muito é de aprender, é de estar aberto ao que me trazem e não achar que eu realmente já sei o que é suficiente. Eu iria trazer um horizonte muito próximo. E quanto mais o nosso cérebro absorver, mais teremos condições de um bom tempo, durante seus 70, 80 anos ou mais, desse cérebro estar forte, trazendo as nossas lembranças, as nossas memórias, e não sendo apagado esses caminhos que a gente já teve. Mas para isso a gente precisa exercitá-lo. Ele precisa desse exercício. Uma coisa muito importante é uma vez por semana, pelo menos para aqueles que não estão habituados à leitura, a pegar um livro. Seja qualquer livro que lhe traga algum conhecimento, não precisa ser um livro religioso, um livro espírita, um livro umbandista, não. Se for, tudo bem. Mas para que exercite o cérebro, né? E quanto mais percebemos que as diferenças são muito importantes e que nós podemos estar diferentes, mas estarmos harmonizados, estamos trazendo bem para nós. A nossa saúde mental, a nossa saúde pessoal. Porque o mundo, desde meus estudos, que ainda pretendo continuar estudando, são 30 anos só de terreiro e 50 de mediunismo prático, né? Eu ainda acho muito pouco. Dentro dos meus estudos, percebo, né, os espíritos encarnados, que somos nós aqui, e percebo os desencarnados, né? Hoje estamos aí com 8 bilhões de seres humanos encarnados, né, sobre o nosso planeta, mas 3, 4, 5 vezes mais de desencarnados. Tivemos esse sofrimento tão grande que temos que voltar a cuidar, que é a questão da pandemia, né? Quantos espíritos todos tiveram a necessidade dos nossos irmãos espirituais, do povo de Aruanda, do povo de nosso lar, para socorrer esses espíritos. Nossos amigos, nossos parentes, filhos, pais. Então, nós perdemos de uma forma muito chocante para todos nós. E esses espíritos desencarnados, socorristas, tenho certeza, estavam ali nos hospitais para ajudar o despreendimento e para recebê-los em suas vibrações, em suas dimensões espirituais. Então, se há todo um contexto no mundo espiritual, há também no mundo material.
Se esse contexto no mundo espiritual nós não vemos, mas sentimos, através da nossa mediunidade, através da nossa abertura para o novo, e não a poda, nós vamos começar também a ter a presença desses espíritos e perceber que muitos deles precisam do nosso apoio material e o apoio espiritual. Né? Se fala muito em espíritos obsessores, mas por que será que eles são espíritos obsessores? É porque eles são maus? Não, eles não são bons mesmo, porque eles nem sabem muitas vezes o que estão fazendo. É a inconsciência espiritual. Né? E quando há uma inconsciência espiritual, todos os descaminhos desse espírito podem acontecer. E ele não eleva as suas vibrações. Ele mantém as suas vibrações de um nível muito abaixo do seu nível mediano de entendimento. E os médiuns a mesma coisa. E todos nós somos médiuns, porém cada um com a sua condição, o que é bonito. Não podemos ser médiuns iguais uns aos outros, porque não iríamos evoluir. A beleza da corrente é a diferença que os médiuns têm. Essa é a beleza da corrente. E com um detalhe, eu tenho crianças aqui na corrente que podem ter uma mediunidade muito superior à minha ou à nossa. Até porque são espíritos muito jovens e que desde a barriga da mamãe já vi uma mamãe digitar, vi uma mamãe no celular, né? E eu, 71 anos atrás, não poderia ter nada disso. Então, evoluir é estar aberto ao conhecimento. E falar que eu sou de religião umbandista, sim. Como eu sei que os nossos irmãos católicos são de religião católica, ótimo. O nosso irmão luterano é de religião luterana. Então vamos começar a usar, não de maneira depreciativa, como eu já percebi algumas vezes, de maneira respeitosa. Se não quiser entender, não tem problema, mas respeite. Não podemos tolerar, precisamos entender. Então, nesses 30 anos de religião umbandista, quanto mais aprendi, quanto mais melhorei o que eu estava vendo fora do meu corpo e fora do meu entendimento. A todos, aos senhores, muitas bênçãos, que a sua residência, a sua casa, o seu trabalho tenha harmonia, respeito, para que toda a dignidade evite a brutalidade, o desrespeito e evite que às vezes se percam vidas que não precisaria acontecer, como muitas vezes nós vemos nos nossos telejornais aí ou pela rede. Meu saravá e meu axé a todos. Carinho e uma boa sessão a todos.